família! Tudo bem com vocês? Entre Nós Podcast, começando para abençoar o seu dia, a sua noite, a sua tarde. Eu não sei qual será o momento do dia que você vai estar assistindo esse conteúdo, mas o que eu sei é que esse conteúdo é muito relevante e esse conteúdo é feito exatamente para abençoar a sua vida. Então, desde já eu quero dizer que hoje, em específico, nós estamos com um episódio super especial e eu posso dizer para você, hein, prepara o seu coração, porque vai sair muita coisa boa daqui hoje. E olha, para começar, hoje eu estou sozinha, né? Hoje não tenho a Kelrin, não tenho a Ju, que estão sempre comigo aqui na mesa, porque N fatores, né? Nós resolvemos gravar um pouco assim em cima da hora, mas eu sei que Deus conduz todas as coisas e Ele vai estar conduzindo esse tempo com certeza. Então já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, se por acaso você não é inscrito, ajude a gente a dar relevância para esse conteúdo. Você pode sempre também compartilhar esse conteúdo. Como eu disse, esse conteúdo é para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então você pode estar compartilhando, porque compartilhando aquilo que te abençoou, com certeza vai também abençoar a vida de outras pessoas. Você quer ver alguém bem? Quer ver alguém abençoado? Compartilhe o nosso conteúdo. E hoje, como eu disse, nosso episódio está super especial. E eu tô aqui com frio na barriga porque ela tá me olhando. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Sempre antes de nós darmos início, né, a nossa conversa, ao nosso bate-papo, eu faço uma introdução do nosso convidado. E para a gente já começar, olha, é uma jovem, né, uma linda jovem que está comigo aqui hoje na mesa. Ela tem apenas 23 aninhos. Ela nasceu no Brasil, mas já vive nos Estados Unidos há 18 anos. Uau! É mais americana do que brasileira, né? Ela é filha de pastor e é a segunda de 3 filhos. E atualmente ela tem sentido o chamado para missões e tem se entregado para viver os planos de Deus para a sua vida. Então, sempre que eu trago alguém aqui, eu gosto sempre de trazer esse contexto e eu gosto de trazer também um versículo que o Senhor falou no meu coração sobre, né, os nossos convidados, sobre a nossa convidada hoje. Eu queria começar lendo, então, Jeremias 1, 5 e 7, do 5 ao 7, que diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aqui é Deus falando para Jeremias, que tinha escolhido ele desde o ventre da mãe. E ele diz assim: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. Olha, para você ver, a desculpa hoje de muitos jovens é que não conseguem falar porque são jovens demais. Mas olha a resposta que Deus dá para ele. O Senhor respondeu: não diga que você é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Então, lendo esse texto, eu vejo que Deus, ele tem propósito para todas as pessoas. Aqui ele fala especificamente para Jeremias, né, que já tinha escolhido Jeremias desde a barriga da mãe dele. E Jeremias ainda tenta dar uma desculpa ali, mas o Senhor fala para ele: não, o teu chamado é esse, vai e fala com as pessoas. E isso é propósito. Então, por isso eu queria começar perguntando para você, Camila Morari. Oi, pastora, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda ao obrigada. Entre Nós Podcast, Camila. É uma mesa abençoada essa e nós vamos trocar algumas figurinhas aqui, né? Vamos. Então, eu pensei nesse versículo, né? Por causa de tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho e vendo esse teu coração com esse chamado e vendo que Deus já tem propósito, né, Camila, para a nossa vida, mesmo antes de nós pensarmos, antes de nós existirmos, né? Deus já tem ali uma timeline, né? Sim. Programada para a nossa vida. E você crê que é tempo, Camila, de você viver esse propósito? Sim, esses versículos são muito lindos porque eles são atuais do que eu estou vivendo agora. Eu nunca pensei que eu iria estar
pregando, falando com as pessoas. Eu nunca pensei que eu iria estar usando a minha voz para proclamar sobre o evangelho, porque eu sempre fui muito tímida. E Deus tem me falado muito sobre isso também, tipo, é eu que te capacito, vai e eu vou te usar. Então, eu creio muito que esse é o tempo. Eu acabei de terminar a faculdade, então eu tô com tempo livre agora e eu pensei, quando que eu vou ter tanto tempo na minha vida para seguir e fazer a obra de Deus quanto agora? Porque depois vem família, casamento, que eu pretendo ter no futuro. E esse tempo agora que eu estava só trabalhando, eu senti muito de Deus. Vai, faz agora que eu vou te usar. E é exatamente o que Deus falou para Jeremias, né? Sim. A gente tem bastante jovens aqui na igreja, eu lido bastante com eles também. E geralmente essa é uma desculpa que a maioria dá, né? Eu tô jovem demais para ir e para fazer uma missão, ou eu tô jovem demais para me entregar totalmente, né, para o ministério, para a pregação do evangelho. Mas é como você está dizendo, o Senhor disse para Jeremias também, né? Vai e fala aquilo que eu te mandar. Sim. Né? Porque às vezes não é nada que a gente queira, nada que a gente... coisa da nossa cabeça, mas é realmente aquilo que o Senhor vai estar nos conduzindo, né? Sim. Naquele tempo. E a Bíblia fala que os jovens cuidam das coisas de Deus enquanto é jovem. E eu acho que os jovens hoje em dia, eles têm essa mentalidade, eu vou curtir minha vida agora, eu vou fazer tudo que eu quero para quando eu crescer, eu estabilizar e daí eu começo a seguir ao Senhor. Mas a Bíblia instrui a gente para fazer isso agora, para que quando a gente casarmos, quando a gente estabelecer nossa vida, a gente já vai ter servido, ajudado a obra e estar num lugar melhor em nossas vidas. Então eu creio que essa fase do jovem que tem energia, vontade, força, criatividade, é o momento certo de estar correndo atrás das coisas e vendo o reino crescer. É verdade. E é forte isso, né? Porque realmente o jovem tem uma força que o adulto, como você está dizendo, né? O pai de família, a mãe de família, que trabalha, que tem que fazer N coisas, não tem, né? E eu acho que é o apóstolo Pedro que escreve, né? Eu escrevo para vocês jovens porque vocês são fortes. Eu não sei se é Pedro, agora me fugiu da memória, gente. É Paulo? Estão me soprando ali que é Paulo. Eu acho que não é Paulo, não. Eu também vou ter que rever. Eu vos escrevi jovens porque vocês são fortes e vocês já venceram, né? O maligno. Né? Então, deixa eu ver que eles estão colocando para mim ali a cola, gente. É João, não é nem Pedro, nem Paulo. É João, Pelo então menos primeiro. Tá no Novo Testamento. Tá perto as cartas. Sim. Ai, meu Deus. Ô, Camila, e como que você chegou nessa conclusão, assim, que pronto, tá na hora de eu começar a assumir o meu chamado, como Na você verdade, falou, porque mim... você não esperava usar a sua voz, né? Não, pra mim foi um processo. Eu realmente, eu só tava atrás do sonho americano que a gente fala, de querer sair da escola, ir pra faculdade, trabalhar e seguir nisso. Mas eu passei um momento em minha vida em que eu aprendi que as coisas que eu queria não eram meus planos. Os planos que eu queria não era diferente das coisas de Deus, e eu passei por um momento onde eu tive o meu coração machucado. E foi nesse momento que eu realmente comecei a buscar a Deus e ir diante dele e comecei a entender que realmente ele queria algo para mim. Então, para mim, não foi algo que eu só realizei, eu tive que literalmente sentir uma dor para depois ir diante de Deus e conseguir entender o que ele queria para mim. E foi quando isso ardeu muito em meu coração e eu ficava ouvindo, tipo, para ir para uma escola de missões. E foi engraçado porque eu fui numa escola no Brasil e eu ficava ouvindo o nome dessa escola em vários lugares, mas eu não queria pesquisar porque eu não queria fazer nada assim. Eu falava, isso não é pra mim, eu sou muito tímida, eu deixo eu ficar aqui no meu cantinho. E foi nessa escola, assim, que eu me soltei, que eu entendi que realmente eu tenho um propósito, todos nós temos um propósito de cumprir o ID, e Deus foi trabalhando dentro de mim, ele foi me libertando de várias coisas, ainda mais a timidez, nunca que eu ia estar aqui falando na frente de um podcast. E ele foi trabalhando em minha vida até o ponto de eu entender que realmente ele queria fazer algo em mim. Uau, tremendo, né? Quer dizer, às vezes a gente não entende o porquê das coisas. Não. Né? Mas Deus usa todas as situações. Sim. Talvez não foi algo planejado por ele, mas daquilo que aconteceu com você,
ele conseguiu transformar aquela situação e conseguiu te colocar Sim. no propósito, né? Que foi um momento de vulnerabilidade sua, de dor, né? E ele falou, não, agora deixa eu trabalhar aqui nesse coraçãozinho. Agora eu vou cuidar dela para ela realmente entender que eu estou com ela, que a minha mão está sobre ela. E foi um momento que eu realmente compreendi o amor de Deus também, que que ele vai além do que a gente acha, além do que a gente pensa, não é só um sentimento, é um amor presente em todos os momentos. E foi nesse tempo que realmente eu olho assim e falo, queria ter feito algo diferente, sim, mas eu sou grata por ter passado por algum momento para eu poder abrir meus olhos e entender que realmente Deus queria mais de mim, algo diferente também. Mas antes você não tinha convicção disso. Porque Não. você ainda é muito jovem, né? Quer dizer, muito, muito jovem ainda. E você cresceu na igreja, você é filha de pastor. Né? Eu lembro quando você nasceu. Ah, meu Deus, eu não gosto de assumir, mas eu lembro. Eu lembro que a gente estava morando também ali perto de São Paulo. E vocês ainda eram bebezinhos, né? E tudo mais. E você nasceu num berço cristão. Sim. Né? E você sempre teve essa convicção do chamado ou não? Você sabia que tinha alguma coisa para você fazer, mas você queria descobrir depois? Como que foi isso? Como que se deu assim essa sua convicção? Eu sempre, como você disse, eu sempre cresci na igreja e eu sempre gostei muito de ajudar na igreja. Ser tia da escolinha, eu ajudava desde os meus 12 anos, eu gostava de ficar lá, ensinar para eles. Eu sempre ajudei no louvor, projeção, com os jovens, o que tinha para fazer, eu tava lá. Então, eu sempre tive esse coração de servir. Eu sempre também gostei de sempre liderar e sempre estar ali ajudando, ver os jovens crescerem, ver as pessoas realmente... Mas eu nunca senti no meu coração que tudo isso era pra mim. Pra mim era tipo um comodismo que eu vivia, tipo, eu sou filha de pastor, deixa eu ajudar, eu tô na igreja, não tem ninguém pra fazer, deixa eu fazer. Então eu sempre tive esse temor pra fazer a obra. Você achava que você era obrigada ou não? Era algo que partia de você? Umas por vezes ser filha sim. do pastor? Umas vezes eu sentia, nossa, ninguém tá fazendo, deixa eu fazer, mas também tipo, nossa, se eu não fazer, o que a igreja vai pensar de mim? Porque a filha do pastor não tá fazendo. Então, quando eu tinha até uns 15 anos, eu sofria um pouco com isso. Porque as pessoas olhavam e eu sempre tinha que ser exemplo, eu sempre tinha que se aparecer. Aparecer ou ter uma aparência? Ter uma aparência, assim, de uma pessoa perfeita. Sim. Eu sempre sofri muito com isso, porque eu me achava que eu tinha que ser perfeita todos os tempos. Se cobrava pra agradar as pessoas. Não era nem pra agradar a Deus, não agradar meus pais, era pra agradar as pessoas. Então, eu sofri muito com isso. Até lá nos Estados Unidos até tem um termo chamado PK, que é Pastor's Child, e filho de pastor. E daí todo mundo que eu falava, meu pai é pastor, ele, você é um PK, já começava a zoar. Então... sempre foi um negócio, assim, que eu não gostava. Eu falava, eu não vou falar pra ninguém que meus pais é pastor. Mas aí depois eu fui entendendo que é um privilégio, realmente, ser filha de pastor e ter um pai que me ajudou a crescer num lar cristão e me ensinar os princípios que eu precisava. Eu até esqueci a pergunta que você fez pra mim. Eu acho que eu fui... Não, mas é isso mesmo, né? Se você se cobrava nesse processo, né? De ter que fazer alguma coisa. Porque a gente sabe realmente que... Eu falo por mim, né? Que eu sou pastora. Eu e meu marido, os nossos filhos também cresceram na igreja e fazem tudo na igreja. Mas às vezes eu percebo que as pessoas cobram isso deles, né? Essa perfeição. Cobra da família pastoral, no geral, eu acho, né? Sim. E esquecem que nós somos também humanos, né? E que a gente precisa de cuidado, de atenção também, né? E eu acho que isso é um pouco complicado porque... eu vejo hoje, Camila, muitos filhos de pastores que se perderam nesse processo. Eu acho que, infelizmente, muitos filhos de pastores, eles se sofrem um pouco com isso. E eu acho que se você não souber lidar com a pressão,
é uma coisa que realmente pode te tirar da igreja. Porque, tipo, quando eu era criança, tinha gente que não convidava a gente pro aniversário deles porque ia ter alguma coisa lá e a gente ia falar pro pastor, sendo que Deus tá vendo todas as coisas, mas a gente, o pastor não pode ver. Então, tipo, eu sofri um pouco com Uau. isso, sim. Eu lembro disso claramente, de certas vezes que aconteceu isso. E também tempos em que, vamos supor, tava tendo um jogo na igreja sobre a Bíblia e eu errava alguma coisa e todos, nossa, a filha do pastor não sabe esse versículo, a filha do pastor não sabe essa história na Bíblia. Então é muita pressão, assim, e cobrança também. Você tem que estar em todos os eventos, tem que estar em tudo, a sua vida tem que ser isso. Então, é uma pressão que o povo dá para os filhos de pastor, mas eu acho que é alguma coisa que quando você entende o privilégio que você tem realmente e para de olhar para o mundo e o que as pessoas falam e começa a focar em Deus, se torna algo muito bom. Hoje eu sou grata. Se eu acho que 10 anos atrás eu ia falar um pouco, ai, não sei, mas hoje eu sou realmente grata por isso. E eu acho, eu falando por mim também, assim, te ouvindo, eu acho que a gente como pais também acaba cobrando um pouco. Porque a gente se preocupa muito com aquilo que as pessoas podem dizer, né? Também. Então a gente sempre cobra. Eu falo sempre para os filhos, vocês deveriam dar o exemplo nisso, nisso e nisso. Então acaba Já que ouvi várias vezes. vocês já estão carregando esse fardo da opinião das pessoas, da cobrança das pessoas. Daí vem os pais, colocam um pouquinho mais. Então às vezes realmente esse fardo fica pesado, né? Mas glória a Deus que você hoje é grata por isso, né? E que isso não tirou você do foco, nem os seus irmãos também, né? Graças a Deus, os meus filhos também continuam aqui. Mas eu sinto muito realmente por vários filhos de pastores. Sim. Né? Que a gente vê que se perdeu e a gente ora muito por eles, né? Sim. Para que o Senhor venha sarar essa ferida, né? Nos corações e restaurar. Sim, certamente. E também tem muito que eu acho que... Eu não sei se é filho de pastor ou qualquer pessoa que cresceu na igreja, que a gente vive essa vida de tudo tem que ser certinho, certinho, certinho. Daí quando você chega na sua juventude, você quer sair disso e você quer ver o que o mundo tem para oferecer. E eu acho que é onde muitos saem da igreja, não querem mais saber da posição dos seus pais e querem experimentar o mundo, quer sair um pouco desse ambiente que eles cresceram a vida inteira. E é onde muitos se perdem. E também, igual você falou, tipo, eu oro muito para que isso não acontece em várias pessoas que eu sei que são filhos de pastores e não passem por isso. Mas eu acho que também acontece com todos os jovens. Todos chegam uma hora que eles têm que fazer uma escolha. Será que agora eu sirvo a Deus porque Ele é Deus ou eu sirvo a Deus porque meus pais são pastores ou meus pais estão na igreja e eu tive que fazer isso a minha vida inteira? Porque tem que ter essa separação, né? Sim. Porque enquanto você é novinho, criança, até o princípio da adolescência, creio eu, você acaba se firmando na fé dos seus pais, né? Mas chega uma hora que você tem, como você disse, você tem que tomar essa decisão. Sim. Né? E agora, eu vou ter o meu relacionamento com Deus ou eu vou realmente experimentar aquilo que o mundo está me oferecendo, né? E tudo isso, né? Então, vai de cada pessoa também tomar essa decisão e pôr na balança, né? Porque bagagem espiritual e conhecimento daquilo que a Bíblia diz, eu acho que todos os filhos de pastor têm. Então, sabe, né? No fundo, sempre sabe o que está certo, o que está errado e tal. Então, tem que pôr na balança e pesar, né? Sim. E ver realmente o que importa. Eu tive uma experiência muito linda com Deus nessa escola que eu fiz do Brasil. Teve um dia que a gente estava aprendendo sobre quem nós somos e o nosso propósito. E eu estava sentindo muito forte, tipo, Deus, eu realmente quero te seguir, eu quero largar tudo para te seguir. E na hora que eles chamaram a gente para ir lá na frente, eles estavam cantando aquela música... E eu despedi dos meus pais. Eu não consigo cantar, mas é essa música. E quando eles cantaram essa parte... Pra onde eu irei, foi... acho que é o nome dela. Pra onde eu irei. Mas quando eles cantaram essa parte, eu despedi dos meus pais, parecia que era pra mim. Tipo, tá na hora de você sair debaixo de tudo que seus pais fez e começar a seguir a fé pra você mesmo. Uau. Você não tá aqui
claro, os seus pais te ensinaram muito e tudo é um propósito e tudo é bom, mas tá na hora de você seguir a fé para você mesmo. Não esteja na igreja só porque seus pais são daquela igreja, mas ame a sua igreja. Não esteja na igreja e servindo a Deus só porque seus pais servem e você vê que a vida deles tão boa. Porque muito tempo eu falei, meu pai é pastor, minha mãe é uma mulher de Deus, a oração deles pra mim, eu tô cobrida na oração. Tudo tá dando certo. E meus pais são pessoas de oração, então quando eles oram, eu sei que vai dar tudo certo. Mas esse momento eu realizei, não, é hora de eu fazer minha escolha, é hora de eu seguir. Realmente, eu vou continuar seguindo a Deus ou eu vou continuar na vida que eu tava antes de só ir e seguir, fazer as coisas só porque foi minha vida inteira fazendo. No automático, né? Sim, tipo um comodismo. Exatamente. Olha, e isso é importante, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso aqui também, porque muitas pessoas que vão nos assistir vão se identificar com isso, né? E é super importante isso. E até você investir também, né? De estar numa escola, procurar o teu chamado, Sim. né? Porque todo mundo que nasce sabe que tem um chamado, que tem um propósito de Deus, né? Eu gosto quando o salmista fala que Deus escreveu os nossos dias todos no livro dele quando nenhum existia. Então a gente sabe que Deus tem algo, né, projetado, um projeto, um esboço pra gente, né? Vamos dizer assim. Mas depende de nós também, né? Fazer essa parceria com Deus e falar, não, eu vou ajudar o Senhor a cumprir esse propósito. E a gente tem que procurar caminhos que vão nos levar a isso. Porque é muito cômodo, né? Como você disse, meu pai e minha mãe tá orando. E tipo assim, não, tá tudo bem, eu vou continuar aqui no meu mundinho, né? É muito cômodo. Mas você precisa descobrir por si só aquilo que Deus quer pra você. Sim, é muito importante. E tem um versículo também que Deus falou comigo, que era aquele... Eu não lembro palavra por palavra, mas tá na hora de parar de beber leite e comer comida sólida. Desejar um alimento mais forte, né? Sim. Aí eu tenho certeza que é o apóstolo Paulo que fala. E esse versículo foi muito pra mim. Tipo, sua vida inteira você tá bebendo leite. Tá na hora de você comer a comida mais forte, mais sólida. Tá na hora de você correr atrás disso. E foi também buscar experiências, correr atrás de coisas. Estando aqui em Portugal, tá sendo uma experiência maravilhosa pra mim. Parece que Deus tá me esticando aqui de maneiras que eu nunca pensei que eu ia estar num lugar ou fazer alguma coisa. Mas eu sei que cada coisa tem um propósito e Deus tá me ajudando a crescer com isso também. Então, pra mim, tipo, eu tô vivendo, o tempo agora de seguir as coisas e ver o que Deus tem pra mim durante esse tempo e deixar ser usada e realmente abrir o coração e correr atrás dessa comida sólida. Sim, muito. Camila, e qual que foi, assim, eu sei que você é muito jovem, mas o maior desafio que você já enfrentou na sua vida? Assim, como que você conseguiu lidar com ele? Se você já estava nesse processo de estar mais próximo, se você estava mais distante? Eu acho que a maior coisa foi que eu estava num relacionamento que terminou e eu pensei que era isso, mas Deus realmente mostrou que não era, porque ele tinha um propósito diferente para cada um de nós e hoje eu entendo que é tudo bem isso, mas no momento eu pensei que o mundo estava acabando, eu pensei que eu não ia conseguir aguentar, eu não olhava para o amanhã e via esperança, para mim era o fim de tudo e eu não entendia como as pessoas falavam, tipo, o tempo vai te curar, e para mim que tempo? Por que Deus precisa me dar tanto tempo? Porque ele não pode só me curar agora. Mas nesse tempo foi um tempo difícil para mim, mas foi um tempo onde eu consegui aprender estratégias para eu conseguir chegar num lugar melhor. Então, uma coisa que eu amo... Você já assistiu aquele filme War Room? Quarto de Guerra? Já. Que ela vai no closet e ela coloca um monte... Eu assisti esse filme e eu falei, eu vou fazer isso. Eu tava morando na faculdade ainda e ele tinha um closet que você podia entrar e todo versículo que Deus falava comigo eu colocava na parede. Sim, a parede encheu assim de post-its, de promessas, de versículos que eu precisava ficar repetindo para eu conseguir ter forças. E eu colocava lá minhas orações, tudo na parede, assim. Toda noite já tava no automático. Eu gostava
gostava de entrar lá dentro, porque lá eu sentia paz, eu sentia a presença de Deus. Então, foi na oração mesmo e buscando de Deus algo que eu não fazia muito antes. Algo que eu lia a Bíblia quando eu queria, eu orava quando eu estava na igreja quando eu queria, mas não era uma coisa constante. E durante esse tempo foi quando eu aprendi a ter uma vida constante com Deus, de orar todos os dias, de querer ler a Bíblia, de desejar estar na presença dele. E eu fui crescendo e crescendo, e agora eu olho para trás e falo, uau, eu passei por tudo isso, mas eu consegui. E foi tudo realmente na base da oração, na base de ler na Bíblia e pedindo forças, e daí eu consegui. E eu acho que isso foi a coisa mais difícil que aconteceu comigo, porque foi algo que eu não esperava, foi algo que dói muito. Sim. A gente tem sentimentos envolvidos, mas foi o momento que Deus começou a me mostrar as promessas dele. Eu lembro até hoje que teve um dia que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre, e ele me mostrou a passagem de Ruth quando ela estava chegando, e eu não sei direito de palavra por palavra em português, mas é tipo, você está chegando numa terra que eu prometi, alguma coisa assim. Eu tenho que ver direito. Eu sou muito ruim de memorizar versículos, ainda mais traduzir para o português. Que ela tava voltando para a terra do pão, né? Sim. Que é Belém, né? Era alguma coisa tipo, eu vou começar alguma coisa, eu tenho alguma coisa pra você. E eu segurei essa promessa, eu falei, tá, não é o fim. Deus tem alguma coisa pra mim. Eu não sei o que é, mas Deus tem alguma coisa pra mim. E foi nisso que eu fui pegando palavra por palavra, promessa por promessa, e colocando junto e orando. E Deus foi me dando paz, me dando... mostrando o amor dele, se revelando mais e mais. E eu comecei a ter experiências que eu nunca tive, de chegar no meu quarto e conseguir, tipo, sentir Deus de uma maneira diferente. Foi nesse momento também que eu fui batizada no Espírito Santo. Sozinha? Sozinha. Uau. Foi muito engraçado porque eu tava na faculdade e eu tava voltando de uma aula e eu conseguia ouvir alguma coisa na minha mente, mas parecia que tava só na minha mente. E era literalmente, tipo, línguas na minha mente. E eu falei, isso é muito esquisito. Eu acho que é Deus querendo que sai pra fora. E eu não entendia, porque eu perguntava pro meu pai, eu falava, pai, eu quero muito ser batizado, eu quero muito falar em línguas. Daí ele só falava, só abre a sua boca e deixa fluir. Eu, como assim abrir a minha boca e deixar fluir? Não fazia sentido. E eu cheguei no meu quarto, eu dobrei meus joelhos e eu falei, Deus, hoje eu quero ser batizado pelo teu Espírito. E eu continuei lá. E eu acho que eu fiquei, tipo, uns 10 minutos só adorando a Deus e nada. E eu falei, vou desistir. Mas dentro de mim fala, não desiste, continua. E foi quando o Espírito Santo veio, eu tive um momento, assim, que eu senti a presença de Deus como nunca antes. E eu comecei a falar em línguas. E depois desse dia, parece que aquela chama do primeiro amor reacendeu em meu coração. E eu não queria mais ir pra faculdade, eu não queria mais fazer nada. Eu queria ficar no meu quarto de joelhos dobrados falando em língua. E eu cheguei em casa e eu falei, mãe, pai, isso é muito legal. Nossa, como que eu não busquei isso antes? E foi nesses momentos, assim, que Deus foi me dando experiências com Ele. E a vontade de buscar mais. E é interessante como Deus pega, né, essas coisas de ruim que acontece com a gente e consegue transformar elas, dar um novo significado, né? E é interessante também que você não se entregou, né? Você ficou triste e tudo. Sim, com certeza, todo mundo fica, né? Mas você foi buscar o alívio e o consolo e a cura no lugar certo. Sim, né? E principalmente porque você estava sozinha, né, Camila? Você não estava perto dos seus pais. Você estava morando na faculdade, né? Então, você tão jovem, você conseguiu manejar tudo isso, né? E reorganizar, talvez, os seus sentimentos. E apesar de... Mas por que Deus tem que me dar tempo? Por que não faz logo? Porque tem esse processo. E esse processo é muito importante. Né? Às vezes a gente quer a solução muito rápido. E Deus, sabendo disso, né? Porque Ele precisava primeiro trabalhar seu coração, trabalhar suas emoções, a sua convicção, fazer você entender que você precisava dele, que você precisava buscá-lo,
né? Então, tudo isso é muito lindo. Falando hoje é muito lindo. Eu sei que você passou por esse processo, que não foi hoje fácil. Olho pra trás, nossa, eu fazia muita coisa, Parece mas uma eu história cheguei. bonita, né? Assim, uma história, tipo, que você lê e que é tudo muito fácil. Mas eu sei que não é, né? E precisou muita renúncia, precisou você realmente, porque talvez outras pessoas teriam realmente virado as costas para Deus. E nisso também eu vejo, como você disse, seus pais são pessoas de oração. E nisso tudo também eu vejo o cumprimento, né, da oração de seus pais. Sim. Porque com certeza eles estavam longe, mas toda a oração que eles depositaram na sua vida no decorrer, né, de pequena até essa idade que você passou isso, e principalmente sabendo o que você estava passando, com certeza eles intensificaram essas orações. Sim. E a gente vê que isso tem resultado. Nossa, as orações dos meus pais ajudaram muito. Na verdade, quando tudo isso aconteceu, era quando meus pais estavam aqui em Portugal. E eu não falei pra eles. Uau! Porque eu falei, nossa, eles estão na viagem de 25 anos do casamento, eu não vou falar pra eles vão ficar preocupados comigo. Mas então eles essa estavam ainda, aqui. você guardou tudo pra você. Eu contei pra minha irmã. Eu nem contei pro meu irmão, não contei pra ninguém. Só pra minha irmã e pra minha melhor amiga. Porque eu precisava de alguém pra conversar, mas eu falei, agora eu vou esperar meus pais voltar. E eu não sei quanto tempo eles ficaram aqui. Mas parecia um tempo Acho que foi grande. uma semana, né? Uma semana, mas pra mim, nossa, eles não vão voltar, não. Daí, quando a minha mãe voltou e meus pais voltaram, eu contei pra eles. E as orações da minha mãe me ajudou muito. Ela vinha com uma palavra que parecia não, era Deus realmente usando ela para falar comigo. E as orações dela comigo, ela não ia dormir, ela me mandava versículos, ela falava, não para de lutar, você consegue. Então, essa ajuda deles foi muito importante durante essa época. Totalmente. E você receber também. Né? Junta as duas coisas, né? Então, isso é importante a gente deixar aqui também, porque tem a parte dos pais que são pais e pastores, né? Que isso também eu acho que é assim algo, porque se você talvez frequentasse uma outra igreja de um outro pastor, você iria também procurar essa ajuda. Sim, né? É muito importante a gente procurar os nossos pastores, líderes, pessoas que estão ali, porque querendo ou não, Deus falou para eles estar ali para nos ajudar, né? E sempre eles vão ter uma palavra pra gente. Então, se seus pais não são pastores, procure o seu pastor. Porque tem que procurar ajuda, né, Camila? Sim. Gente, não. Às vezes muitas pessoas erram porque passam esse processo sozinhos, né? E a igreja tá aí para isso, né? Sim. Igual você tá falando, se não são pastores, então procura o pastor, procura o líder dos jovens, né? Que é alguém que tem uma bagagem para poder estar ajudando, né? Ninguém precisa ficar sozinho nesses momentos, né? É muito importante isso. Eu tenho várias amigas que passaram por mesmos processos no mesmo tempo que eu. E eles falavam, nossa, mas como que você tá bem nesse momento? Eu falava, tipo, eu realmente não sei. Mas eu acho que, é de tanto orar, é de tanto buscar. Toda vez que eu tava com dor, eu ia diante do Pai, o único que trazia paz. E também buscava pessoas para me ajudar. Eu busquei as minhas pastoras lá também, a minha mãe. E sempre eles tinham uma palavra que me ajudava. Então, isso foi muito importante. Sim. Uau, muito bom mesmo. E Camila, você estava me dizendo, né? A gente estava conversando ontem. E você estava dizendo que o seu coração tem queimado pelo Brasil, né? E você até falou essa questão do sonho americano, porque você estava fazendo o caminho inverso agora, né? Porque o sonho de toda pessoa aí para os Estados Unidos é conseguir uma vida melhor, né? Pronto, é tudo isso que a gente sabe, né? Que acontece. E você está agora... Deus está falando no seu coração sobre o Brasil e você está fazendo esse caminho inverso. Inclusive, você está indo para o Brasil agora, né? Sim. Esse mês ainda, sim, né? Próxima semana. Uau! Você vai chegar em casa, deixar uma mala, pegar deixar uma outra, mala, pegar outra e já ir. E vai embora. E foi nessa escola que você foi que Deus começou a trabalhar isso no seu coração? Ou não? O que você está sentindo assim? O que você acha que Deus está te conduzindo assim para o Brasil? Na verdade... Eu não gostava do Brasil, vou ser bem sincera, eu não gostava de lá quando a gente ia, eu sempre ficava doente, muita alergia no meu corpo inteiro, não conseguia respirar também, porque
Acho que deve ser a poluição, não sei. É que São Paulo é muito complicado São Paulo, isso, né? Então eu não gostava do Brasil, mas nesses últimos anos eu comecei a ir bastante e eu comecei a gostar muito do Brasil. E eu sempre falei que eu queria passar um ano da minha vida lá no Brasil. E só ver como é a vida, eu amo o povo brasileiro, eu amo como o Brasil é, parece que até seu vizinho é família, todo mundo é bem unido. Então isso sempre esteve no meu coração, eu quero passar um ano lá, mas eu sempre pensei que era porque eu namorava e ele era do Brasil e eu queria viver um tempo lá. Okay. Só que depois que a gente terminou, esse amor pro Brasil, ele não apagou. E eu fui pra escola lá no Brasil, eu passei 2 meses lá e eu fui até na nossa igreja e eu falei, nossa, eu sinto que eu preciso estar aqui, parece que Deus tem alguma coisa pra mim. E eu voltei pros Estados Unidos, eu fiz as missões tudo no Chile, mas isso ficou me incomodando, tipo, Deus tem algo pra você pro Brasil. Até quando eu fui pra escola, eu recebi uma promessa que Deus ia me moldar e ele me ensinar muito durante esse tempo. E eu senti que ele realmente me ensinou muito, mas eu tinha mais. Ele não tinha terminado com esse período do que ele iria me ensinar. E eu voltei de volta para os Estados Unidos e isso ficou incomodando o meu coração realmente. E teve um dia que eu até comentei que eu fui no meu quarto e eu falei, Deus, por que isso está me incomodando tanto? Esse amor, essa vontade de estar lá no Brasil. E foi quando eu orei e falei, Deus, se realmente é a tua vontade que alguém venha falar comigo, ou que o Senhor me mostre de alguma forma. E no próximo dia eu estava na igreja e o meu pai me chamou lá pro escritório dele para falar sobre os jovens. Daí, do nada, ele senta aqui, deixa eu falar com você. Se você sente no seu coração de ir pro Brasil, saiba que eu dou o suporte total e a gente vai estar muito feliz de poder te ajudar lá. E eu sentada lá na mesa, tipo... E você não tinha falado com ele? Eu não tinha falado com ele. Tinha orado um dia antes. Eu mencionei umas vezes, assim, pra minha mãe, que eu queria ir pra lá, mas eu nunca tinha falado pro meu pai, eu nunca, tipo, tinha falado certeza que eu queria e eu só tinha mencionado. E eu fiquei muito em choque, porque eu orei e o próximo dia ele me chamou, Uau. Meu Deus. uma confirmação tremenda. Sim, e depois desse dia ele falou, ora, pede a Deus confirmações, busca se é isso realmente que você quer. E eu comecei a buscar e isso foi aumentando mais e mais, tipo, o seu lugar é lá nesse momento, o seu lugar é lá nesse momento. E foi quando eu falei, mãe, eu não consigo ficar aqui, eu tô incomodada, eu preciso ir pro Brasil. E agora eu tô indo, eu vou passar um tempo lá. Eu realmente, ser bem sincera, eu não sei o que Deus quer me usar lá. Sim. Eu tô indo com o coração aberto de servir na nossa igreja da sede de São Paulo e onde Deus quiser me usar e onde Ele quiser me colocar, eu estou indo com o coração aberto de servir e realmente aprender e poder ajudar depois a nossa igreja de Boston e onde mais Deus quiser me levar. Voltando às suas origens, né? Sim. Isso é muito importante, né? Porque a gente não pode nunca cortar esse cordão umbilical, né? Quer dizer, a nossa igreja mãe, né, tá lá, nossa sede, e isso é muito importante. Eu já tive algumas experiências, porque o João foi e ficou 1 ano e meio, né? E ele ficou mais tempo da última vez no Rio de Janeiro, trabalhando no escritório. Mas todas as vezes que ele foi, acho que ele foi por 2 vezes, e ficou 3 meses em São Paulo. E é isso, ele vinha com uma visão tão ampla, e ele vinha cheio de vontade, sabe? De fazer, olha, porque lá eles fazem assim, vamos botar isso em prática, assim. E eu creio que vai ser muito bom para você nesse aspecto também. Para depois você levar um refresh, né? Para Boston e ajudar. Porque eu acho que, principalmente para o seu pai, né? Enquanto pastor, isso tem um peso muito grande, né? Porque o que o pastor mais quer, né? É ter alguém do seu lado que esteja ali caminhando junto, na mesma visão. E se for o filho, então, gente, a filha, uau, isso é em porção dobrada. Né? É uma coisa assim que a gente fica super feliz como pais, né? E super feliz como pais de ver realmente, assim, Deus falando com vocês, né? E Deus tocando os corações e Deus direcionando e ver que você tá sensível a essa direção de Deus, né? O Senhor tá falando e você tá simplesmente obedecendo. Sim, eu aprendi muito sobre a obediência. Depois que eu comecei a obedecer e realmente buscar o que Deus queria,
portas começaram a se abrir muito. Tipo, eu estando aqui em Portugal e sendo obediente, quando meu pai falou pra mim, eu pregar em Portugal? Como assim? Mas eu falei, eu vou ser obediente, porque eu sei que na obediência Deus vai me usar e na obediência Deus vai abrir mais portas. Então, isso foi muito importante também. E também agora eu tô cuidando dos adolescentes lá nos Estados Unidos. Era isso que eu ia te perguntar agora. Sim. O que você tá fazendo, né? Nesse momento eu tô cuidando deles. E eu acho muito interessante ir pro Brasil, porque os nossos jovens lá parece que eles são bem avivados, Nossa. muita energia, muita vontade e tem de muitos estar lá. jovens, Sim, né? e muitos trabalhos diferentes. Então, poder pegar essas ideias lá do Brasil e trazer para os Estados Unidos e avivar os nossos jovens de lá, os adolescentes de lá, eu acho muito importante também. Quando eu voltei dessa escola, eu voltei assim super animada para começar um trabalho lá, para ajudar esses jovens a crescer, e eu creio que no Brasil eu vou aprender ainda mais para poder levar para eles. Com certeza, vai voltar com uma bagagem muito maior, né? Sim. E isso é tremendo. Você tá então nesse momento com os adolescentes, é isso? Sim, da idade assim de 9 a 12, 13 anos. E é uma idade tão gostosa de trabalhar com eles, porque você vê que eles realmente querem aprender, eles querem estar lá. Muitos deles, os pais nem vão para a igreja, mas eles estão lá. Uau. E tem uma menina lá que chamou a mãe dela para a igreja, eles eram católicos, e agora ela está frequentando a nossa igreja por causa da filha dela que está participando dos adolescentes. Que lindo. Então é uma fase assim que você vê que você consegue moldar eles, porque os mais velhos já são um pouco mais difíceis. E essa fase precisa muito, né, Camila? Sim, porque eles estão saindo daquela fase de criancinhas, né? E estão entrando assim na adolescência. Então, a gente vê hoje o mundo trabalhando tanto, né? Sim. Para formatar, né? A cabecinha deles, né? O inferno tem investido pesado nisso, né? E é lindo quando a gente vê que tem pessoas fazendo também uma parte dentro da igreja. Aqui em Portugal a gente também tem um trabalho bonito com eles, né? E é de extrema importância. Sim, eles estão expostos a muitas coisas. Eu olho, quando eu tinha a idade dele, parece que já era uma geração completamente diferente. E nem faz... Eu acho que é 10 anos de diferença, mas 10 anos é um curto tempo para ele já estar exposto a tantas coisas que eu só fui exposta com 16, 17 anos. Então é um momento assim muito importante, uma idade muito importante para a gente ensinar o que é certo, o que é errado, o que fazer nesse tempo, como falar não ao mundo e seguir a Cristo realmente. E eu tenho visto que eles têm crescido muito, aprendido muito, e eles têm um temor assim tão bonito. Na hora do louvor a gente vê eles com os olhos fechados adorando, e dá uma alegria de ver que eles estão lá aprendendo e eles não têm vergonha. Eles chegam na escola, eles falam mesmo, tipo, não, Jesus não agrada com isso, então vamos fazer diferente. E eles contam as histórias deles. Então eu acho que é um trabalho muito importante, mas também eu aprendo muito lindo, com né? eles. Sim. Uau! E é extremamente importante, com certeza, né? Sim, demais. Que Deus continue usando você. Amém. Né? Não sabemos até quando você vai estar nesse lugar, né? Mas enquanto você estiver, glória a Deus por isso, e que o Senhor te use mesmo. Porque Amém. você está vendo essa necessidade também, né? E é o que você estava falando. Às vezes eu falo muito com o Pedro, né? O Pedro tem 13. E eu falo para ele, Pedro, o João, que hoje está com 22 também, né? Essa faixa etária. Na sua época, na época do seu irmão, não tinha isso. Não tinha telefone. As crianças não davam um telefone. E é o que você falou. São 10 anos só, gente. Mas tanta coisa aconteceu nesse período de tempo que às vezes a gente para e fala, o quê? Como é isso? Né? Como que deu um boom assim, né? E às vezes a gente sabe que os pais trabalham muito, né? Os pais cuidam, sim, ensinam, mas acho que a igreja vem para corroborar esse trabalho dos pais, né? E vem para corroborar e para implantar realmente essa semente da palavra, né? É o que a Bíblia fala, né? A palavra fala, se a gente ensinar um menino no caminho que ele vai andar, quando for grande ele não vai se desviar. Sim. Isso né? é muito importante. E é essa junção do trabalho de igreja e dos pais, né, que vai preparando realmente essa nova geração. Sim.
Realmente. Porque hoje em dia eles estão muito dispostos aos celulares. É tudo que eles fazem. Chegam de casa, celular. Estão na escola, Eu celular. que o diga. Então, é muita coisa que eles conseguem ver e não tem um filtro muitas vezes. Tem vezes que nem os pais sabem o que as crianças estão vendo. Então, é muito importante ter esse papel nas igrejas e cuidar dessa geração. Uau, é verdade. Extremamente importante, porque é o que você tá falando, né? Às vezes a criança tá com o telefone ali e os pais nem fazem ideia, né? E hoje é tudo muito aberto, né? Sim. Eu estava vendo esses dias, acho que uma psicóloga falando, e ela estava dizendo que as crianças de hoje têm mais informação sobre guerra do que os soldados na Segunda Guerra Mundial. Sim, Né? tá bem assim. Então, assim, é muita informação na Infelizmente. cabecinha deles também, né? E às vezes isso gera um conflito interno, né? Muito grande, que é o que a gente tem visto hoje, né? E a gente sabe que é totalmente relevante esse trabalho. Glória a Deus por isso, Sim. né? E Camila, apesar, né, de você ser tão novinha assim, né, com pouca idade, você já tem uma ideia assim daquilo que você quer para o seu futuro? A curto, vamos dizer assim, né? A curto, médio e longo prazo. Quais são os seus planos, assim, para... Então, eu tô deixando Deus me guiar, realmente. Quando eu estava na escola, a gente aprendeu sobre as esferas da sociedade e eu aprendi muito que realmente eu tenho algo para a esfera da família. E eu sempre falei para todo mundo: eu quero trabalhar, mas eu quero muito, muito mais que tudo é ser uma mãe e ser uma esposa. Eu tenho um temor e eu até falava isso para os pessoal na minha faculdade e eles olhavam para mim tipo: "Quê? Você quer ficar em casa?" Não, mas não é ficar em casa. Eu quero que meus filhos crescem comigo. Eu quero realmente estar lá ajudando o meu esposo. Então, eu não sei o que Deus tem para mim no meu futuro. Eu não sei para curto tempo o que eu pretendo fazer, mas eu sei que isso é uma coisa que queima muito no meu coração de ter esse papel de ser mãe e realmente cuidar da minha família e cuidar dos meus filhos. Eu até falo que eu quero homeschool eles e fazer aquela escola em casa, porque as escolas de hoje em dia Exato. tá só Jesus na causa. Então, eu vejo muito isso no meu futuro, mas eu sei que nesse momento eu tô num processo também onde eu tô trabalhando para Deus e tendo esse tempo dedicado nele e descobrindo mais de quem eu sou também. Então, isso é o que eu me vejo, mas eu também na área profissionalmente, eu estou esperando a resposta de uma faculdade para fazer fisioterapia. Então, a gente está vendo se a gente vai entrar nela ainda, mas em nome de Jesus eu consigo entrar. Amém, amém. Em nome de Jesus. E é lindo isso, porque é tudo que os jovens de hoje não querem, né? Sim, é Você muito tá indo na diferente. contracultura. E quando eu cheguei na escola e eu vi que era uma esfera e que tinha outras pessoas lá que desejavam a mesma coisa, eu fiquei tipo, uau, eu não sou a única. Porque as minhas amigas achavam que eu era meio doida, tipo, você quer largar tudo só pra cuidar da sua família? E eu entendi que família é a base de tudo. Totalmente. É um ministério, é um trabalho também, é algo que você está fazendo. Então, eu pretendo muito trabalhar nisso e servir nisso no futuro. A gente costuma dizer que a família é o primeiro ministério, os filhos são os primeiros discípulos, né? Porque da família cresce tudo, da família cresce igreja. Vê o mundo tudo. bagunçado desse jeito, porque tá realmente faltando essa base, Sim, né? realmente. Da família. E hoje a gente vê muito falar, né, de empoderamento feminino, das mulheres fazerem isso, fazerem aquilo. Eu acho que tudo bem, as mulheres podem correr sim atrás dos seus objetivos, mas fazer uma coisa sem deixar a outra, Sim. né? Porque o papel da mãe dentro de casa é essencial, né? E esses dias eu estava vendo um podcast com ela é professora de história bíblica. É uma menina que eu gosto de assistir bastante até, e ela estava dizendo isso, que tem muitas mulheres que estão se reconvertendo ao catolicismo, muitas mulheres cristãs que estão se reconvertendo ao catolicismo para realmente fazer esse caminho inverso, sabe? Porque já estão saturadas e querem se tornar esposas Uau. e mães, e querem ser aquele modelo que a gente ouve muito por aí, né? Recatada aí do lar. Tem muitas mulheres que estão
retornando. Eu não vou dizer que tá certo, porque acho que a gente não precisaria fazer esse caminho de reconverter ao catolicismo, Sim. né? Mas tem um grupo na Igreja Católica que está crescendo muito sobre isso. Muito Né? interessante. E a gente precisa realmente buscar, porque são valores que a gente não pode deixar perdidos. Né? Eu acho que muitos valores foram perdidos porque o homem em si, o homem e a mulher estão querendo seguir os próprios desejos e esquecendo da família, esquecendo dos filhos, esquecendo dos valores que foram passados pelos pais. Eu vejo muita gente meio revoltada, assim, meu pai fez isso, então eu vou fazer diferente. Mas de vez melhorar, eles vão do lado completamente extremo, o oposto extremo, e acaba dando mais errado ainda. Então, muitos valores são perdidos. E eu acho interessante que várias pessoas estão voltando, mas realmente não precisam mudar de religião para voltar. É realmente só entender o seu papel, ainda mais como mulher. A gente, querendo ou não, o mundo pode falar qualquer coisa, a gente nasceu para ser submissa, para servir. Então, a mulherada precisa meio entender isso. Que você pode correr atrás dos seus sonhos, você pode trabalhar, exercer a profissão que você quer, mas e a parte que Deus colocou para você cuidar, que é da sua família? Que é o que Deus chamou a mulher para fazer, na verdade, ser uma ajudadora idônea, né? E essa parte, é até interessante você tocar nessa palavra submissão. Porque às vezes as mulheres têm medo disso, né? Ai, que é isso? Quer dizer que eu vou ter que obedecer meu marido em tudo? Quer dizer que eu vou ser... Eu já ouvi muito, né? Um tapete. Deus tirou a mulher da costela, é do lado, né? Não é das costas, que é atrás. Mas as pessoas têm um entendimento totalmente errado do que essa palavra quer dizer. Porque submissão é você estar debaixo da missão do seu marido, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, é algo assim que você pode, que você consegue gerir. E eu já fui uma pessoa, não super feminista, mas eu já fui uma pessoa que falei, eu quero ficar em casa, eu quero servir o meu marido, mas se ele me falar alguma coisa, eu não vou fazer, não. Eu era muito assim, tipo, eu escolho o que eu quero, até eu entender o que realmente é a palavra submissa. Alguém quebrou ela pra mim. Missão. Então, é debaixo da missão. Não é que ele vai te controlar, é que você vai estar debaixo da missão que ele tem e servir juntos e crescer juntos. E é algo que é prazeroso, porque quando você entende esse chamado... É algo prazeroso. Gente, porque eu acho que... Tudo bem, hoje nos nossos dias pode ser que algumas mulheres não sonhem com isso. Mas você já deixou aqui, né, no início do nosso bate-papo, você já disse que você quer casar, você quer construir uma família. E eu acho que é o desejo de toda mulher, né? Casar, construir uma família. Então é algo que é prazeroso. Sim. Né? É algo que é gostoso. Que você às vezes luta tanto para ter... Né? E quando você consegue, você não sabe dar o devido valor àquilo. Né? Então, eu acho que sim, é tempo das nossas jovens, das meninas, reconhecerem isso, entenderem isso. Né? Não é anular quem você é, não é anular o seu sonho, o seu projeto de vida, nada disso. É você lutar por isso e ter alguém que vai estar te apoiando aqui desse lado. É melhor andar com uma pessoa do que fazer tudo sozinha, né? Totalmente, né? Então é realmente entender isso, que as meninas possam realmente, né, entender esse chamado e fazer realmente esse caminho inverso, né? Você estava falando que você tem até vontade de fazer homeschooling, né? Eu quero criar uma comunidade pequenininha, assim, com os filhos dos meus amigos. Porque, querendo ou não, igual a gente estava falando, os valores desse mundo mudaram bastante. Então, eu acho importante a gente não somente ser mães cristãs, mas realmente ensinar tudo que nós conseguimos ensinar para quando eles crescerem, eles realmente saber discernir por eles mesmos. Será que tudo que o mundo está jogando em mim é certo ou não? E eu acho que homeschooling é um jeito que muitas pessoas podem fazer. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas tendo esse tempo em casa, pelo menos com seus filhos, fora da escola, se não for ensinar matemática e inglês, pelo menos tem o tempo, ensinando a Bíblia, realmente os princípios, realmente o que Jesus tem para cada pessoa. E às vezes nem precisa ser um tempo tão grande, né? Porque às vezes a pessoa trabalha muito. Aqui em Portugal a realidade é bem assim. O pai trabalha, a mãe trabalha e trabalha
muito, né? Então as crianças entram na escola de manhã e só vão sair no fim do dia, né? Eu sei que o pai e a mãe chegam em casa cansado e tudo isso, mas talvez seja 5, 10 minutos que vão fazer a diferença na vida, né? Daquela criança, daquele adolescente, entendeu? Então é mesmo começar a colocar em prática para poder começar a ver os frutos. Sim, e eu gosto muito, talvez não tenha tempo para sentar com seu filho, mas seja um exemplo em casa. Também. Eu gosto muito quando a minha mãe fala isso para as mulheres lá da igreja. Se seus filhos nunca te viram com os joelhos dobrados orando, como que você vai esperar que eles oram no tempo deles? E ainda mais criança, eles gostam de imitar os pais. Então, tem vezes que a gente vê crianças chegar na igreja e, tipo, orar de alguma forma, ou falar alguma coisa que eles viram na Bíblia, que eles viram os pais fazendo. Então, ser exemplo também, eu acho que é muito importante as mães de hoje em dia ter isso em casa. E Deus vai despertando bastante, né? Principalmente aqui em Portugal, porque eu sei que nos Estados Unidos é algo bem comum. No Brasil também já tem bastante gente fazendo homeschooling. Na Inglaterra tem bastante, tem até uma menina que eu conheço que ela faz. E aqui em Portugal não é uma realidade assim tão... Mas eu tenho uma amiga pastora minha que começou esse ano a fazer homeschooling. Ela tem 4 filhos. Uau! E ela começou a fazer esse ano. E eu conheci uma outra senhora que até quero trazer ela aqui também, que mudou do Brasil para cá agora. E ela trabalha com isso. Né? Então eu creio que Deus também vai movendo, né? Ele vai trazendo as pessoas certas para poder estar movendo isso, para poder estar resgatando, com certeza. Sim, e eu creio que se Deus está despertando isso em várias pessoas, é porque se o mundo quer ir contra ele vai achar outra forma de agir. Antes, nos Estados Unidos, a gente todo dia tinha que levantar e declarar with liberty and justice for all, e eu não lembro direito, mas terminava tipo under God, debaixo de Deus. E agora eles tiraram, eles não falam mais todos os dias, então eles estão tirando Deus das escolas. Você agora não pode mais falar de religião. Aliás, você pode falar de religião, mas não pode falar de cristianismo, não pode falar de Deus. Mas se quiser falar de qualquer outra coisa, pode falar, eles liberam. E tá assim hoje em dia. As faculdades, a minha faculdade é muito liberal, assim, você pode falar de qualquer coisa, mas um grupo de evangelismo foram lá evangelizar e eles não podiam entrar dentro dos prédios, mas a gente vê gente com a bandeira de várias coisas, e eles podem falar livremente. Então, as faculdades, as escolas estão muito liberais, eles estão muito sujas agora, tantas coisas acontecendo. Então, eu creio que se o mundo não quiser ali, vai ter uma outra forma que Deus vai usar para alcançar as crianças. E talvez homeschooling pode ser a próxima coisa que vira um negócio grande no meio dos cristãos. É verdade. Enquanto você tá falando, eu tô lembrando de Esther, né? Que até o Henrique citou ontem, né? Quando a gente tava lá no nosso tempo com os jovens, né? Que se você não quiser fazer, Deus vai enviar socorro e livramento de uma outra forma. Deus sempre vai achar um caminho. Sim. Né? Ele nunca vai ficar, deixa eu ver o que vai acontecer com isso. Não, Deus não perde o controle nunca, né? E ele sempre vai achar um outro caminho. E ele sempre vai conseguir os objetivos dele. Sim. Né? Sempre vai conseguir chegar no coração das pessoas, porque esse é o maior objetivo de Deus, né? E daí, com esse versículo, vem a obediência, né? Você prefere obedecer e fazer parte dessa história do que o que Deus quer fazer, ou você quer deixar de lado e não fazer parte? Ficar Deus vai fazer de qualquer forma, mas a gente pode escolher, é uma escolha, obedecer ou não. Você vai estar fazendo parte disso, ajudando, né, a causa do Senhor, ou você vai estar de lado, é verdade. Exatamente. Eu penso porque muito acontecer, vai isso. acontecer, de uma forma ou de outra, Deus vai sempre dar um jeito de cumprir, né, o propósito dele, é verdade. Então que seja pela obediência, né, pessoal? Sim. Totalmente, é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Ai, meu Deus, mas é lindo, e realmente eu vejo assim o seu coração um coração muito bonito, né? Ontem, enquanto você estava falando ali para as meninas, né? E eu fiz um videozinho, mandei para sua mãe, falei, olha que maravilhosa. E eu vi assim muita doçura realmente, né? Um coração assim muito disponível para aquilo que Deus quer fazer. E eu não vi timidez nenhuma, glória a Deus, né? A gente sofre porque eu também sou bastante tímida, né? É as forças de Deus mesmo, porque
Eu sou tímida. Aliás, eu tô querendo quebrar isso. Porque eu já vejo quebrou, que... eu acho. Eu acho que eu já tô de boa aqui. Eu comecei o podcast tremendo, mas agora eu já tô de boa, Já passou. tranquila também. Mas eu creio que a timidez é uma barreira, assim, que te impede a fazer as coisas. Então, é muito importante tentar quebrar isso para poder ser usado. E você realmente. sabe que Apocalipse 21, a gente estava até falando da Joyce também ontem, né? Porque a Joyce era um bichinho do mato. E eu chamei ela, falei, Joyce, lê aqui Apocalipse 21, os tímidos não entrarão no reino dos céus. Ai, eu falei, meu Deus, quando eu descobri esse versículo, eu preciso... É porque é romper mesmo, né? A gente tá rompendo os nossos limites, né? Lutando contra a gente mesmo. Sim. Né? Mas é como Deus falou para Jeremias, vai. Né? E vai falar o que eu colocar no seu coração, o que eu falar para você. Sim. A gente está disponível, né? Dependente de Deus totalmente. Deus usa a gente da maneira que a gente é. Sim, Né? exatamente. E eu vi isso muito nítido na sua vida ontem. E eu falei, ai, que linda, gente. Maravilhosa. Ô, Camille, a gente está falando, né, sobre essa geração e tal. E como que você vê tudo isso que está acontecendo? Né? E o que mais te preocupa? Porque você é jovem, você fez faculdade, você estava nesse meio, né? Você ainda está, né? Porque você trabalha, né? Então, é muito envolvida. É diferente da gente, às vezes, que é pastor, e a gente trabalha muito com pessoas mais velhas, ou com muito aquilo que está ali, ou tem evangelismo, as pessoas vão, mas a gente não está tão envolvido, né? E como que você vê essa geração e o que mais te preocupa? Eu tenho dois lados que eu tô vendo essa geração, porque ao mesmo tempo que eu tô vendo uma geração que tá passando por muitos problemas, muitas dificuldades, eu também vejo grupos de pessoas sendo levantados do nada, ainda mais lá nos Estados Unidos. Aqui deve ter também, mas lá eu vejo certas pessoas, assim, na minha faculdade, na igreja, começaram a se despertar, assim, tipo, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa para Deus, nossa, a gente tem um chamado. E Deus foi conectando pessoas de várias faculdades lá, várias igrejas, vários grupos. Então, quando eu vejo essas pessoas, eu vejo que tem esperança para nossa geração. A gente não é uma geração perdida. A gente é uma geração que só precisa se despertar e se juntar as nossas forças para a gente conseguir. São os Samuels, né? Sim, aqueles que falam, eis-me aqui, Senhor. E então eu vejo esse lado, mas eu também vejo um lado de pessoas que estão sendo tomadas muito por mídia, o telefone, Instagram, um monte dessas coisas. Porque hoje em dia eles postam muitas coisas, tipo palavras, coisas de... tipo, palavras de sabedoria, essas coisas assim que o mundo tá seguindo. Então, hoje em dia, eu não vejo as pessoas mais seguindo valores e versículos bíblicos, mas o que o povo tá postando na internet. E, querendo ou não, isso tá trazendo muitas pessoas para baixo e seguindo os caminhos. E a gente também tá vivendo uma geração onde todo mundo quer falar, mas se você falar qualquer coisa oposta, lá a gente fala cancelled, você é cancelada. Então você não pode ir contra o mundo, que se torna uma coisa meio difícil, porque ninguém quer ser uma pessoa que é excluída, sabe? Todo mundo quer participar, ainda mais quando você é jovem, você quer estar com amigos, você quer estar com grupos, e é isso... a aprovação, né? Sim, a aprovação é uma coisa muito grande, ainda mais crescendo, saindo da casa dos seus pais, indo pra faculdade, várias coisas, você quer achar o seu cantinho, e isso, assim, me preocupa muito, porque muita gente não estão conseguindo falar não pro mundo com medo do que o mundo vai achar achar deles, e estão seguindo o caminho. Então isso me preocupa muito em saber assim que hoje em dia tá tudo assim, o que a internet fala, o que tem que ser, o que todo mundo fala, o que tem que ser, e você não pode não falar nada contra, que você tem até medo de alguém te machucar de alguma forma, violenta também. Então, hoje em dia tá bem assim, a gente vê os nossos jovens, você não pode falar nada que eles já ficam bravos, eles já fecham as costas pra você. Então, eu vejo isso muito na faculdade. Se você não tem a mesma opinião que eu, você não pode ser minha amiga. Se você não acredita o que eu acredito, não fala comigo mais. Uau. E não é as coisas assim, se você tem uma opinião e eu tenho outra, vamos conversar, vamos entender a opinião da outra, vamos chegar numa conclusão
juntas. E hoje em dia não tá assim. E eu acho que isso forma uma barreira para as pessoas conseguirem ver Cristo em tudo, porque eles querem seguir ao mundo e não o que a palavra de Deus fala, que é realmente contra a direção do que o mundo está indo. É verdade. E é tão interessante isso, né? Porque tem essa cultura hoje do cancelamento, Sim. né? E é algo que as pessoas estão tão dependentes disso, de serem aceitos, que elas se amoldam a um padrão, né? Para poder viver essa aceitação. Sim. E vai contra a palavra, porque Romanos 12:2 fala que a gente não pode se amoldar nos padrões desse mundo, né? Então, como que a gente fica? Sim. Né? E ao mesmo tempo, a gente vê pessoas muito doloridas, muito sensíveis nas emoções, Sim. né? Com as emoções muito frágeis. E qualquer coisinha que você fala realmente, né? Você não pode ser você. Você não pode expressar a sua opinião, né? E é difícil isso, Sim. né? E a gente vive meio que pisando em ovos, né? Por causa disso. Mas é como você tá falando, que Deus sempre vai levantar aqueles que são deles e que estão ali para fazer essa diferença. Porque essas pessoas têm uma casca, assim, uma aparência muito dura, uma aparência de que assim, não, porque eu faço, porque não. Mas na verdade são pessoas que estão tão carentes, Sim. né? Pessoas que carecem do amor do outro ser humano e do amor de Deus, né? Então eu creio que sim, que Deus está levantando Samuels, que né, em meio a uma geração perversa, a uma geração sem Deus, a uma geração perdida, eles vão estar ali para dizer, né, como você disse, eis-me aqui, Senhor, usa-me. O que o Senhor, né, mandar, eu vou fazer. E eu creio que sim, que Deus vai usar como um bálsamo, né, como cura, né, para a vida desses jovens que tem tudo, mas não tem nada. Que não conseguem ouvir um não, que não conseguem ouvir uma opinião diferente, né? E que às vezes muitos deles vão para as drogas, vão para tudo isso para preencher né, aquele vazio que está ali. E quando vê que não preenche, vão para se cortar. É muito triste. Muitos acabam colocando fim na própria vida, né? Porque eles não têm esperança. E os jovens de Deus estão aqui para dizer que sim, tem esperança. Né? E eu acho lindo isso. Esses dias não, no nosso episódio passado, a gente teve aqui com a gente o brother Simeon. E ele é um missionário também, né? E ele tem 2 filhos. E nesse momento eles estão morando no IHOP, né? E ele falou que ele tinha acabado de chegar de um seminário. Acho que ele estava no Havaí. Um seminário no Havaí. E ele estava dizendo... Machado, é lindo, os jovens se preparando para ir para missões e assim, falando, não, eu quero ir e se for preciso eu vou morrer por Jesus, eu vou entregar a minha vida, né? Então a gente tem, né? Às vezes a gente tá com o olho focado tão naquilo que tá acontecendo de ruim que a gente esquece de olhar para as coisas boas, né? Deus está levantando uma nova geração. Tem pessoas que existem, não é o fim. Né? E eu acho isso lindo. E é a forma de Deus dizer para nós, eu estou aqui, eu estou no controle. Né? Eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou cuidando e eu acho que isso é tremendo. Nós também temos um amigo, um pastor que era daqui de Portugal e ele mudou para os Estados Unidos. Ele está lá há 10 anos e o filho dele foi para a universidade. E o filho dele começou a pregar na universidade. Uau, que lindo. E aí começou a fazer um grupo. O grupo foi crescendo. Não dava mais para ficar só dentro da universidade. Então ele abriu uma igreja só com jovens das universidades. Que lindo. E hoje muitos desses jovens já se formaram, todos americanos. Então é tudo em inglês, né? Muitos desses jovens já se formaram e eles estão indo agora evangelizar outras faculdades, outras escolas. E ele estava até dizendo pra gente que tem muitas escolas que estão fechando as portas, que não deixam mais.
Mas tem muitas escolas que estão pedindo, por favor, vem. Uau. Por favor, faça alguma coisa. Por favor, traz a palavra. Porque né? no final de tudo, todo mundo sabe a verdade. Só que não querem seguir. É. E ainda mais lá no norte dos Estados Unidos é um país bem... Não um país, são estados... Um estado. Né? Massachusetts, onde eu moro, é um estado que vai muito contra a Bíblia. Tudo... E parece que toda lei que passa é pra ir contra a palavra de Deus. Uau! Então, ainda mais nas faculdades, a gente vê muito... É muito raro achar um cristão lá, é muito raro achar E é um uma estado pessoa que tem de muitas Deus. igrejas, né, Camila? Tem muitas igrejas, mas eu creio que lá precisa de um avivamento. Tem muitas igrejas mortas lá no local. Entendi. E até eu achei interessante, meu pai estava falando no domingo na pregação que Massachusetts, eles chamam de um mar morto de pastores. Uau. Porque é um lugar onde muita gente só começou a seguir religião e fazer o que eles quiserem na igreja e não ter esse temor, esse fogo vivo dentro deles. Eu acho que falta isso. É um fogo, uma chama acesa realmente queimando lá naquele lugar. Então, a gente vê meio uma barreira para pregar nas faculdades lá. Eu acho que a maioria das faculdades iriam falar não se fosse um grupo cristão para lá, mas a gente também vê gente conseguindo. Tenho umas faculdades do meu lado que a gente se ajuntam e a gente tem, tipo, uma noite de oração juntas. Uau. Então, a gente vê que Deus realmente, ele vai sempre encontrar alguém que está disposto e vai fazer. Uma menina que me ajudou muito foi uma que dedicou a vida dela para... Ela já tinha graduado, mas ela voltava para minha faculdade só para achar pessoas. E Uau. eu fui uma das pessoas que ela encontrou e ela me ajudou muito a crescer na fé. Então, sempre vai ter uma pessoa disposta a fazer isso. O remanescente, né? Sim. O remanescente vai sempre estar ali, né? Uau. É isso mesmo. E o trabalhar de Deus é lindo. É sempre aquela chamazinha que tá ali. Né? E aquela chama vai se espalhando por outros e outros e outros até fazer um fogo enorme, né? O avivamento. E eu creio que Deus realmente está fazendo isso. Amém. Agora. É muita gente que está começando a se juntar, parece que acordar, sabe? Não, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, isso não pode ser como é. E muita gente começando a se unir, mesmo de ministérios diferentes, mas se reunindo, tipo, vamos fazer isso, vamos evangelizar, vamos correr atrás. Tem muitos grupos de faculdades mesmo, não de faculdades, mas eles são escolas específicas para estudantes de faculdades, indo para as faculdades de Boston para poder pregar e eu creio muito que vai acontecer uma mudança lá, porque é muita gente que está começando a se despertar e juntar tudo junto. Tipo, eu tenho uma amiga que a gente se conheceu por coincidência. Coincidência que fala? Coincidência, tá certo. Tipo, a gente nem era suposto ser amigas, mas a gente agora são melhores amigas e a gente fala de Jesus e a gente fala sobre evangelizar e tudo. Então, Deus tá juntando pessoas. Tá. Com certeza você tá falando e eu tô me lembrando de Osborne, né? Sim. Que teve um avivamento e eles ficaram, né? E essa semana eu vi uma outra matéria, só não vou saber dizer aonde, é porque eu não li, eu só vi como falar, ali a capa, né, da matéria, a notícia principal ali, que tem uma outra faculdade que eles estavam orando há mais de uma semana. Uau, que lindo. Então, e é dali que vai sair, né, dos jovens, porque é os jovens que têm essa força, né? Sim. Conseguem movimentar a massa, né? E glória a Deus por isso. E dali Deus isso. vai usando e vai crescendo. Só precisam de pessoas que estejam disponíveis, né? Como você e como tantas outras que Deus tem levantado. Glória a Deus por isso. Sim, né? amém. Glória a Deus. Ô Camila, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque essa é a primeira vez, né? Sim, aqui em Portugal, sim. Na verdade, é a minha primeira vez em qualquer lugar da Europa. Então, quando o avião tava vindo nessa direção, não descendo pro Brasil, nossa, eu tô cruzando o oceano. É verdade. Porque você só foi pro Brasil, você foi pro Chile, né? Eu fui pro Chile. Foi pra fazer missões, mas é a primeira vez em Portugal. E como é que tem sido, Camila, essa experiência? Eu tô amando aqui. 2 dias que você tá aqui? Eu cheguei segunda, hoje Segunda, terça, quarta, aqui é o terceiro dia.
Eu tô amando aqui. A gente só vê em filme essas casinhas todas coloridas, assim como as pessoas chegam nos Estados Unidos e falam, nossa, igual os filmes. Eu tô assim, nossa, igual os filmes, as ruas, tudo. E eu tô realmente amando aqui conhecer a igreja também, conhecer o grupo de jovens aqui, ver que eles realmente estão avivados, eles realmente estão dispostos a fazer a obra crescer. E isso tem me ensinado muita coisa também. E eu tô amando a comida daqui, muito bom. Hoje eu provei o pastel de Belém, Ai, que eu achei uma delícia. Ai, é tão bom. Sim, eu vim pra cá sem saber realmente como ia ser. Umas pessoas falaram que é muito bom, umas falaram que não gostaram, mas eu realmente amei. Eu dou uma nota 10. Eu gosto também, sou suspeita, mas eu só como quando eu vou lá mesmo, porque todo café tem, né? Às vezes no pequeno almoço também dos hotéis tem, mas não tem nada a ver. É muito bom. Eu só esqueci de colocar canela nele. Eu só lembrei depois que eu já comi. Maravilhoso. Um dia eu volto pra colocar canela e o açúcar. Tem que ir lá de novo. Só pra colocar a canela. Sim, só pra colocar canela e o açúcar. Mas Portugal, assim, é um país abençoado também, né? É engraçado, porque eu sinto que eu tô no Brasil, mas eu não estou, porque é o português de Portugal, mas parece muito pra mim. Parece que umas partes parecem São Paulo, outras partes não parecem, mas parece que eu tô no Brasil. E é muito legal ter uma experiência assim, tá num lugar diferente, mas conseguir meio entender a língua e também poder entrar em contato com as pessoas. Muito legal. Fazer conexões, né? Sim. Muito bom. E você depois também vai estar ministrando, né, na nossa conferência. Sim, na sexta-feira. Que já é amanhã, né? É amanhã já. Meu Deus. Já tá chegando. Eu tô meio perdida no tempo esses dias ainda. Mas é bênção. Então, glória a Deus por isso, né? O seu pai já veio aqui algumas vezes, a sua mãe também. Sim, eles também amaram Portugal. Eu acho que é um país não só bonito, mas um país onde tem realmente pessoas boas aqui. Eu acho que eu tô acostumada a estar no meio de imigrantes. Lá nos Estados Unidos tem muitos imigrantes, mas a gente não vê muitas pessoas da Europa. A gente vê mais pessoas da Ásia, do Brasil. Sim. Então, tá aqui nessa mistura é uma experiência gostoso, muito legal. Né? Sim, ver um lado diferente do mundo que a gente não tá acostumado. E a experiência também, né? Sim, de poder estar aqui, de poder estar aprendendo com jovens. E ministrando também, né? Eu acho que isso conta muito, assim, pra sua experiência ministerial, né? Sim. Para aquilo que você quer fazer. E vamos dizer que é o seu currículo. É o seu currículo gospel, né? Cristão. Gospel não, que essa palavra é feia. Seu currículo cristão, né? E glória a Deus por isso. E a gente tá chegando no fim do nosso bate-papo, Camila. Até que passou tão rápido. Deus, passou eu nem sei quanto rápido. tempo a gente tá aqui, mas voou. Quase 2 horas, eu acho. Uau, já. mentira. Não é, Davi? Quase 2 horas? 1h30? 1h30. Uau, passou rápido. A gente não vê. Quando a gente senta aqui, a gente realmente não vê. E é gostoso conversar. É bom, né? Sim, eu gosto. É muito gostoso. Eu gosto também muito de estar aqui. Essa mesa tem sido muito abençoadora, né? E, inclusive, para você que está em casa, se inscreve, assista aos outros episódios, porque, assim, é uma história mais linda que a outra, sabe? E Deus realmente tem usado essa mesa para abençoar, para falar em muitos corações. Que lindo. Só pra gente terminar, Camila, eu queria esperar o Davi colocar ali aquela câmera que vai focar em você, pedir depois para você deixar um recado, né? Eu vou pedir para você deixar um recado mais para os jovens. Tá. Né? Porque às vezes os jovens ouvem a gente falar, mas você já é velho, né? Eu quero ouvir alguém que tenha a minha idade, né? Alguém que passa, né, pelas mesmas coisas que eu. Alguém que está atualizado nas coisas que estão acontecendo, né? Nesse momento no mundo, né? Falando dessa forma de jovens. Porque por mais que a gente se atualize, por mais que a gente busque, né? Agora é esse tal de geração Z? Zen? Sim, o Gen Z. Gen Z, ai, sei lá. E às vezes eu paro e falo, ai meu Deus, o que é isso? Porque vocês atualizam as coisas muito rápido. Sim, eu acho que já tem outra geração também, outro nome, só que eu não lembro. Agora, eu tava ouvindo as notícias no carro esses dias, a gente tava vindo e eu tava ouvindo as notícias e falou geração não sei o quê. Eu ainda olhei pro meu marido e falei assim, mas não era Zen, sei lá, eu até esses dias. Porque a nossa cabecinha, né, não consegue acompanhar tudo isso.
Mas eu demorei também um pouquinho pra entender o que era geração Z, porque eu nunca tinha ouvido isso. E daí é a gente. Aí fala, ai meu Deus do céu, é muita informação para nossa cabeça que já tá um pouquinho usada. Nosso HD já tá um pouquinho cheio, né? Mas vocês ainda estão fresquinhos e você entende tudo isso, né? Tá no meio de tudo isso. Então, antes da gente terminar, eu queria pedir exatamente, né, para você deixar um recado para aqueles jovens que estão nos assistindo hoje e não só para aqueles que estão nos assistindo, mas para aqueles que vão achar relevante isso e que vão compartilhar também com outros jovens, porque eu sei que vai abençoar a vida deles. Sim, claro. Queria deixar para você que o tempo é agora. Eu acho que na nossa geração a gente pensa muito no futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, e tem que correr atrás de tudo isso, e a gente esquece de colocar a coisa mais importante no meio de tudo isso, e é Deus. Tem um versículo que fala, buscai primeiro o reino de Deus e o demais serão acrescentados. Então o tempo é agora de buscar a Deus, não espera você chegar na sua idade que você fala, tá, agora eu vou realmente ser cristão. Não existe isso. O seu tempo é agora e Deus quer te usar. Ainda mais nessa geração, Deus está procurando pessoas que têm um coração temente a poder fazer a obra de Deus. Então, busque a Deus. Realmente, use o seu tempo secreto. Entre no seu quarto, mesmo que demora para você conseguir ler a Bíblia todos os dias, vai atrás disso, tenta orar, tenta falar, estar no meio de pessoas que realmente amam a palavra de Deus e você vai ver a sua vida transformar, você vai ver portas se abrirem, você vai começar a entender o seu propósito, começar a entender quem você é. Para mim isso demorou um tempo, mas quando eu comecei a entender e aprender de Deus, eu comecei a entender qual grande, qual maravilhoso é. E portas foram se abrindo. Tudo que eu preocupava, o que eu vou fazer do meu futuro, o que eu vou ser da vida, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não precisei preocupar mais, as coisas só se abriram, as coisas só fluíram, só foram na direção que Deus tenha para minha vida. Então, o que eu tenho para falar para você é que o tempo é agora. Não gaste tempo só porque você é jovem, mas use esse tempo para você buscar de Deus, para você focar nas coisas de Deus e você vai ver o quanto a sua vida vai ser melhor, quanto a sua vida vai mudar e você vai realmente conseguir ver portas maiores e melhores, porque a palavra fala que os planos de Deus são maiores e melhores do que nós conseguimos imaginar. Então, realmente, use o seu tempo. Pensa, o que eu estou fazendo agora que está ao contrário da palavra de Deus? O que eu estou fazendo agora que eu estou gastando o meu tempo? E reflete nisso. Como que eu posso mudar? Como que eu posso melhorar? Porque a direção com o mundo, isso não vai te levar aos lugares bons. É assim que a gente vê os nossos jovens com depressão, com enfermidades, com várias coisas, mas quando nós realmente focamos em Deus, a gente vê um caminho de paz, e é uma paz que a gente não entende, é uma paz incrível, é um peso leve nos nossos corações, uma felicidade e portas realmente se abrindo. Então seja constante com Deus e use o seu tempo agora para buscar e correr atrás das coisas do reino, e você vai ver que você vai ter uma vida muito abençoada, muito melhor do que você está vivendo agora. Uau! E é isso mesmo. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas olham e falam assim, eu não vou buscar Jesus, eu não vou para a igreja, porque isso é coisa de gente que, assim, gente habitolada, gente que não tem entendimento. Mas não, pelo contrário, né? Olha que coisa linda você falando, uma jovem, né? Ainda assim, totalmente nova e entendida das coisas, né? Uma pessoa formada, uma pessoa com faculdade, né? Então, eu vejo que realmente Deus, Ele quer alcançar essas pessoas, Sim. né? E às vezes eu gosto muito de falar que não é nem religião que a gente leva, né? A gente leva Jesus. Sim. Né? Porque Ele é a solução. Ele é a solução de tudo. E é lindo você falando e você, se eu fosse você, eu seguisse esse conselho. Eu também, eu seguiria. E você vai ver que as coisas vão ser melhores. Né? Vamos trazer com certeza resultado. Sim. Glória a Deus. Camila, eu quero te agradecer, tá? Por disponibilizar o seu tempo, por estar aqui com a gente, por compartilhar, né, o seu coração com a gente, as suas experiências. E que Deus continue realmente te usando e te levando além.
Amém. né? Porque eu sei que você tá cheia de planos, mas os planos dele ainda são maiores, né, do que aquilo que você Sim. possa imaginar. Então, que você possa realmente olhar e seguir nessa obediência que você está tendo, né? E que o Senhor possa estar te conduzindo aí Amém. e que realmente seja algo lindo. Que Ele venha te usar muito, muito, muito mesmo. Em nome Amém, de eu Jesus. recebo em nome de Jesus. Muito obrigada, pastora, por esse tempo. Foi um prazer estar aqui e poder não somente vir para Portugal para participar da conferência, mas poder ter esse tempo com você, abrindo o meu coração um pouco e compartilhando. E espero que isso possa ajudar você que está nos ouvindo e possa te ajudar em qualquer forma. Não sei, a gente falou sobre vários Várias tópicos, coisas, né? exato. Então, sim, muito obrigada por essa Amém. oportunidade. Foi muito bom ter você aqui. Tá? E só pra gente encerrar mesmo agora, a gente pede pra todo mundo que vem fazer uma oração, Claro. tá? Então, eu queria pedir pra você fazer essa oração, encerrando aí. Ora por aquilo que Deus tocar no seu coração, né? Agradecendo ao Senhor por esse tempo, mas aquilo que o Senhor te conduzir pra orar, fica à vontade. Claro, amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo preparado pelo Senhor, ó Pai, onde podemos, ó Deus, falar sobre coisas que são relevantes ao tempo de agora, ó Pai, coisas, ó Deus, que muitas pessoas estão passando nesse momento, Pai. Mas eu peço agora, ó Deus, que o Senhor alcance cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que passou por esse tempo conosco, Jesus, e, ó Deus, mostre a eles, ó Pai, o caminho certo, Deus. Eu sei que tem jovens, ó Deus, pessoas, ó Deus, em dúvidas com decisões, em dúvidas em que caminho tomar ou o que fazer próximo, Senhor. Mas eu peço agora, Senhor, que o Senhor enche eles, ó Pai, com uma paz, ó Pai, para que eles entendam, Senhor, que Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida, Jesus. Ó Pai, eu oro também, Jesus, que o Senhor restaura, Deus, corações que foram magoados, corações, Senhor, que foram machucados agora, Senhor, e que, ó Deus, assim, ó Pai, como eu entendi, ó Deus, a importância de estar diante de Ti, ó Pai, que eles possam entender isso também, Jesus, e que o Senhor possa restaurar, ó Pai, e fazer um clique na mente deles, ó Deus, para que eles possam entender, Jesus, o Teu propósito para a vida deles, o como o Senhor quer usar, porque, ó Deus, nós fomos chamados para cumprir o ID, Senhor, e que isso possa ser algo que realmente fique, ó Pai, no coração de cada ouvinte, um desejo, ó Pai, algo, ó Pai, dentro do coração deles queimando, Senhor, para fazer, ó Deus, a Tua vontade, para seguir em Teus planos, mesmo se for contrário ao mundo, ó Pai. Eu peço que o Senhor dê a esse jovem, esse adulto, cada pessoa ouvindo força, Jesus, para dizer não às coisas do mundo, Deus, e sim, ó Pai, ao Senhor, ó Deus, a focar somente em Ti, Senhor. Deus, muito obrigada pelo que o Senhor está fazendo, Deus, muito obrigada porque o Senhor está levantando Samuel, porque o Senhor está levantando pessoas que têm um coração queimando pelo Senhor, ó Deus, que, ó Deus, nós podemos estar sensíveis a esse propósito todos os dias, Deus. Abençoe, ó Deus, cada ouvinte, Senhor. Ajude eles, ó Pai, em cada momento, Senhor, que a Tua luz, ó Deus, possa brilhar na vida deles, ó Deus, e que olhos possam se abrir, ouvidos possam se abrir, ó Pai, e eles enxergar a importância, Senhor, ó Deus, de realmente buscar a Ti de todo o coração, não parcialmente, não só como eles querem, mas de todo o coração, Senhor. Eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Levante, ó Pai, cada ouvinte para fazer parte, Senhor, do movimento, ó Pai, de cada plano que o Senhor tem. É que eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. glória a Deus, glória a Deus. Olha, família, é isso, nós vamos ficando por aqui. Olha, siga-nos nas nossas redes sociais, eu acho que é principalmente no Instagram, @EntreNosPodcastPT, no Spotify também, todos os nossos episódios estão no Spotify, tá? Às vezes você tá andando e você não consegue assistir, mas você consegue ouvir Entre Nós Podcast, e também aqui no YouTube. Se inscreva, deixa o seu like,
Deixa o seu comentário. Também pode seguir a Camila. Você tem redes sociais, Camila? Eu tenho um Insta, pode me seguir, é Camila M00. Camila M00. Sim. Então podemos seguir também pra gente Sim, estar acompanhando claro. suas viagens por Sim, aí. me acompanham ver pra ver aquilo o que que você Deus tá vai fazer lá fazendo. no Brasil e em Exato. vários outros lugares, se Deus quiser me mandar Isso também. mesmo. Eis-me aqui. Sim, eis-me aqui, Senhor. Amém. E é isso, olha. Beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima.